Olá, prezados alunos, tudo bem? Bem, gente, a gente volta aqui para a gente finalizar esse curso, nosso curso de Sociologia e Educação, ok? Falta a gente apresentar o Pierre Bourdieu, né, como eu me propus, né, para apresentar para vocês, e o Adorno, né? É óbvio que, se a gente tivesse mais tempo, né, a gente ainda ia fazer uma discussão, né, com Michel Foucault, ia fazer uma discussão, entendeu, com outros teóricos, né, de suma importância, né, para a gente entender o processo educacional, como a Hannah Arendt, por exemplo, né? Existem inúmeros, né? O leque é muito grande, tanto de sociólogos como de filósofos, tá? E a gente também, né, poderia abordar teóricos brasileiros, como Florestan Fernandes, né, um dos maiores sociólogos do Brasil, tá? Principalmente, né, quando ele trata da questão do negro na nossa sociedade, tá? É claro que todos esses teóricos que a gente já apresentou, a gente tem interconexões, né, com o pensamento de outros, né, que virão posteriormente, né? A influência, né, desses teóricos, né? Eu acabei de citar, por exemplo, o Florestan Fernandes, né? E se você pegar, por exemplo, a obra do Florestan Fernandes, você consegue conectar com a obra de outros grandes pensadores. Ele tem uma influência muito grande também das concepções marxistas, né? E traz para a gente, né, uma visão geral do problema do negro na nossa sociedade. Mas essa discussão a gente vai ter que deixar para um outro momento, tá? Então vamos voltar aqui ao Pierre Bourdieu, né, e ao seu clássico, né? Esse livro, A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. Esse livro foi escrito por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, tá? Então, esses dois sociólogos, né, eles escreveram esse livro e publicaram esse livro nos anos de 1970. Se eu não me engano, A Reprodução foi publicada pela primeira vez em 1971. Existem inúmeros elementos, né, que se aproximam do livro do Althusser, do Louis Althusser, né, que a gente viu na aula passada. É claro que o livro do Bourdieu ele tem uma análise muito mais profunda, logicamente falando, filosoficamente falando. Ou seja, ele faz algo, entendeu, que de certa forma supera, né, o entendimento, as concepções propostas por Althusser, tá? É claro que em Althusser a gente já começa a ver que a discussão é uma discussão sobre o problema da reprodução da dominação, simbolicamente falando, ou seja, no contexto simbólico, né? Observem que lá, né, a gente viu que os aparelhos ideológicos do Estado não são os aparelhos repressores do Estado, tá? Então, vale fazer essa distinção para que a gente entenda um pouco melhor. Segundo Althusser, né, na sociedade a gente tem tanto os aparelhos repressores, aí seriam, por exemplo, a polícia, seria o exército, quanto os aparelhos ideológicos. A ideologia, e aí é a influência de Karl Marx, a influência não só de Karl Marx, como também, né, do grande parceiro dele, entendeu? Dentro dessa perspectiva, desculpe, entendeu? Do grande parceiro do Karl Marx, né? Justamente o Friedrich Engels, né? Que eles escreveram junto um livro que se chama A Ideologia Alemã. E essa palavra ideologia é justamente um conceito que é construído para tentar mostrar ou demonstrar que existe no mundo simbólico, e aí que mundo simbólico é esse? Não é o mundo material propriamente, né? É o mundo, por exemplo, da constituição da cultura, é o mundo, por exemplo, da constituição dos processos educacionais, é o mundo, entendeu, em que a gente desenvolve a ciência, tá? É esse mundo abstrato. Esse mundo simbólico é o mundo abstrato, o mundo da consciência humana, abstratamente falando. Diferentemente dos meios de produção ou das forças produtivas, que são materialmente visíveis, né? A força produtiva, por exemplo, é a força de trabalho. Quando você, por exemplo, vê um agricultor semeando a terra, você percebe que ele está utilizando a força produtiva, ele está exercendo uma atividade de trabalho. E quando ele usa as ferramentas, né, a maquinaria,
para fazer todo o plantio, para fazer todo o desenvolvimento, né, da terra, ele está usando os meios de produção. Então, na verdade, né, existe uma separação já em Althusser e também já em Karl Marx, né, dessa realidade do mundo simbólico, do mundo material. Tanto é que os aparelhos ideológicos de Estado, observem, né, existe o aparelho ideológico de Estado cultural, existe o aparelho ideológico de Estado familiar, existe o aparelho ideológico de Estado político, jurídico, o aparelho ideológico de Estado escolar, que são os sistemas de ensino. Tá? Então, são vários aparelhos ideológicos, né? E, consequentemente, eles tratam dessa realidade simbólica, dessa realidade do pensamento, dessa realidade abstrata. Bourdieu e Claude Passeron, a gente vai dar um salto, a gente vai ter uma outra perspectiva. Nesse livro, né, A Reprodução, o livro está disponível na Biblioteca da Disciplina. Sugiro que vocês leiam, né, principalmente, tá? O livro todo é de suma importância e de interesse, né, um interesse assim primordial. Mas esse primeiro tópico do livro, Fundamentos de uma Teoria da Violência Simbólica, é fundamental para que vocês leiam, para que vocês tenham uma compreensão desse processo, ou uma compreensão dos conceitos que o Bourdieu está utilizando, que o Bourdieu, né, se propõe a utilizar, ok? É fundamental para que a gente possa entender, né, essa concepção desse processo de reprodução, tá? E aí eu vou falar um pouco melhor mais na frente, ok? Mas vamos ler uns fragmentos, vamos ler uns pedaços do livro do Bourdieu para facilitar a nossa compreensão. Mas o que vocês já estão percebendo, né, quando a gente fala de reprodução, é justamente que o Bourdieu, assim como o Althusser, ele vai perceber que o processo de dominação ele não se dá simplesmente pela força física, tá? Não é a coerção física que faz com que a dominação ela surja, tá? O desenvolvimento da dominação, da subjugação, do processo de controle social, ele se dá também pelo meio simbólico, né? E o Bourdieu vai chamar de violência simbólica toda essa perspectiva e vai desenvolver uma teoria sobre essa concepção, ok? Vamos adiantar aqui um pouco e vamos lá justamente para o tópico que trata sobre os fundamentos de uma teoria da violência simbólica, né? Fundamentos de uma teoria da violência simbólica, e vamos ler alguns trechos, né? Alguns trechos do livro, para que vocês possam compreender um pouco melhor, né, conceitos que ele usa, conceitos que são variados, são muitos, né? Observem, né? Aqui a gente tem já, né, logo no início, ele fazendo alguma ressalva, alguns conceitos, como o conceito de violência simbólica, modo de inculcação, ethos, capital cultural, hábitos, tá? Esses conceitos são fundamentais para a gente entender a concepção de Bourdieu, tá? Entender a concepção, né, em que Bourdieu desenvolve, né, esse livro junto com Claude Passeron, tá? Vamos um pouquinho mais para frente, e aqui, já na página 19, ele já apresenta essa concepção, entendeu? Em torno do poder da violência simbólica. Observem no início da página 19. Todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de força. Vamos ler novamente para a gente poder entender. Todo poder de violência simbólica. Vejam, não é a violência física, é uma violência, entendeu, que está no processo de consciência, é uma violência abstrata, é uma violência que você muitas vezes não enxerga, é uma violência dissimulada, tá? Quando, por exemplo, né, eu digo, né, que o negro é inferior ao branco, ou quando eu digo, né, que o homem é superior à mulher, e a gente cria, né, ou desenvolve socialmente todas essas concepções que vão
por exemplo, né, produzir o patriarcalismo, né, é justamente a dominação do homem sobre a mulher. Muito, né, ou muito dessa dominação, ela se dá através de uma violência simbólica, na forma da criação, ou seja, a criança quando nasce, os pais vão ensinando para a criança, né, as tarefas da mulher, né, e vão ensinando para a criança as tarefas do homem. E vão separando. Homem se veste de azul, mulher se veste de rosa. Homem brinca com carrinho, mulher brinca com boneca. Toda essa concepção é uma criação, né, social que desenvolve esse processo de violência simbólica e faz com que ocorra um processo de dominação. Quando o homem ele cresce, né, ele cresce já para ser o quê? O pai de família, e ele cresce para ser não somente o pai de família, como para ser o líder da casa, o líder familiar. E a mulher cresce, né, como dona do lar, para cuidar dos filhos, e por aí vai. Né? Toda essa estrutura é uma estrutura que se desenvolve simbolicamente e, consequentemente, é um poder de uma certa violência que se exerce sobre os indivíduos como uma força, né, para, de certa forma, dizer o que nós somos e o que não devemos ser. E por aí vai. Tá? Isso ocorre em toda a estrutura social. E basta a gente observar, entendeu? Aos detalhes. Basta a gente abrir os olhos e observar os detalhes. Tá? Então, vejam, todo poder de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor significações e impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta a sua própria força, ou seja, amplia a sua força. Com a violência simbólica, a gente amplia o processo de dominação. Com a violência simbólica, eu construo uma nova realidade. Quando eu digo, por exemplo, que eu, como estadunidense, que nasci nos Estados Unidos da América, né, sou melhor do que o restante da América Latina, ou sou melhor do que os asiáticos, ou sou melhor do que os europeus, eu vou criando esse discurso, e esse discurso ele se materializa como um processo de violência simbólica. Tá? Acrescenta a sua própria força, então aumenta ainda mais a força e o poderio, entendeu? Das estruturas de controle e dominação social, isto é, propriamente simbólica, a essas relações de força. Vejamos aqui um pouco mais abaixo, ainda nessa página 19, né, o Bourdieu e o Claude Passeron fazendo uma comparação entre Marx, Durkheim e Max Weber. Né? Diferentemente do Althusser, que tem influência marxista, né, o Pierre Bourdieu vai ter uma influência mais ampla. Ele, por exemplo, ele vai ler o Marx, ele vai ler o Weber, ele vai ler o Durkheim, e ele vai conseguir comparar, né, esses vários teóricos ao mesmo tempo. Observem, né, a concepção ou essa definição que ele vai apresentar aqui. Ó. É suficiente reaproximar as teorias clássicas dos fundamentos do poder, as de Marx, de Durkheim e de Max Weber, para ver que as condições que tornam possível a constituição de cada uma delas excluem a possibilidade da construção do objeto que operam as outras. Assim, Marx se opõe a Durkheim no que ele percebe como um produto de uma dominação de classe, onde Durkheim, que não explica jamais tão claramente sua filosofia social, exceto em matéria de sociologia da educação, lugar privilegiado da ilusão do consenso, não vê senão o efeito de um constrangimento social indiviso. Sobre um outro prisma, Marx e Durkheim se opõem a Max Weber, quando contradizem, pelo seu objetivismo metodológico, a tentação de ver nas relações de poder apenas relações interindividuais de influência ou de domínio, e de representar as diferentes formas de poder político, econômico, religioso e etc., como diversas modalidades da relação sociologicamente indiferenciada do poder de um agente sobre o outro. A reação contra as representações artificialistas da ordem social leva Durkheim
a pôr ênfase sobre a exterioridade da coerção, enquanto Marx, interessado em revelar sobre as ideologias da legitimidade as relações de violência que as apoiam, tende a minimizar, em sua análise dos efeitos da ideologia dominante, a eficácia real do esforço simbólico das relações de força, que implica no reconhecimento pelos dominados da legitimidade da dominação. Tá? Então, vamos lá, continuando, entendeu? Se opõe a Durkheim como a Marx, por ser o único a escolher expressamente para objeto de análise a contribuição específica que as representações de legitimidade trazem ao exercício e à perpetuação do poder, apesar de que, fechado numa concepção psicossociológica dessas representações, ele não possa se interrogar, como o faz Karl Marx, sobre as funções que preenchem nas relações sociais o desconhecimento da verdade objetiva dessas relações como relações de força. Tá? Observem que nesse trecho, tanto Pierre Bourdieu como Claude Passeron, né, eles vão fazer uma comparação entre Durkheim, Karl Marx e Max Weber para tentar entender ou, né, tentar verificar como esses autores percebem a questão da dominação, a questão das relações de força e a questão das relações de violência. Né? E ele percebe claramente que Durkheim, né, ele tem o quê? Ele tem uma vertente conservadora e não consegue enxergar propriamente como isso se dá. Né? É claro que Durkheim vê a exterioridade da coerção, né, do fato social, mas não consegue conceber que essa coerção do fato social gera uma dominação, gera um processo de violência. Já o Karl Marx consegue perceber isso quando, né, faz uma comparação entre as classes sociais, e percebe a dominação de classes. Mas o Marx também, né, de certa forma, tem uma certa limitação quando trata da questão da ideologia, né? E como a ideologia ela teria, ou na verdade, né, o aspecto simbólico do processo da dominação teria de fato uma predominância, ou talvez, né, tivesse, né, não só uma predominância, mas tivesse também uma eficácia muito maior no processo de dominação do que propriamente a relação de força, ou mesmo, né, a força que é impressa, né, vamos dizer assim, pela dominação de classe. Consequentemente, o efeito simbólico seria algo muito mais, vamos dizer assim, preponderante dentro dessa perspectiva. E Max Weber, ele traria uma outra perspectiva, né, colocando, de certa forma, ou fazendo uma análise, vamos dizer, mais metodológica das relações de poder e das relações de força, e consegue enxergar, entendeu, essa perspectiva, essa divisão, né, ou esses processos que acabam legitimando, né, as representações do poder simbólico e da dominação simbólica. O Max Weber, ele tem, vamos dizer assim, uma perspectiva, uma característica, né, de ir além, né, nessa concepção. Ele, vamos dizer assim, detectou algo que Durkheim e Karl Marx não conseguiram detectar. É óbvio que as relações sociais, sobre o prisma do marxismo, ele ganha também uma força crítica muito forte, e é necessário a gente levar em consideração tanto essa perspectiva de Marx, como também essa perspectiva de Max Weber. Tá? Então, é interessantíssimo, né, a gente analisar esse livro do Pierre Bourdieu para entender, né, o processo educacional ou essa relação entre sociologia e educação. Vamos um pouquinho mais adiante aqui na página 20 e ler um fragmento, né, alguns fragmentos rapidamente antes da gente finalizar essa aula. Vejam aqui, ó. Toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição por um poder arbitrário de um arbitrário cultural. Tá? Então vejam aqui, né, no duplo arbítrio da ação pedagógica, toda ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, enquanto imposição por um poder arbitrário de um arbítrio cultural. Ou seja, né, é aquele poder que o professor tem sobre os alunos e, consequentemente,
subjuga os alunos, né, dentro dessa realidade da dominação cultural. Né? Ainda nessa página 20, né, não, vamos aqui pular para a página 21. Vamos ver aqui, ó. A ação pedagógica escolar que reproduz a cultura dominante, contribuindo desse modo para reproduzir a estrutura das relações de força, numa formação social onde o sistema de ensino dominante tende a assegurar-se do monopólio da violência simbólica legítima. Tá? Então, a ação pedagógica escolar, ela reproduz a cultura dominante, contribuindo desse modo para reproduzir a estrutura das relações de força, numa formação social onde o sistema de ensino dominante tende a assegurar-se do monopólio da violência simbólica legítima. Tá? No ponto 1.1, né, ainda da página 21, a gente tem a ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, no primeiro sentido, enquanto que as relações de força entre os grupos ou as classes constitutivas de uma formação social estão na base do poder arbitrário, que é a condição da instauração de uma relação de comunicação pedagógica, isto é, da imposição e da inculcação de um arbítrio cultural, segundo um modo arbitrário de imposição e de inculcação. Ok? É claro que a obra de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, hoje, na nossa atualidade, na nossa contemporaneidade, ela já não tem, a gente já não pode fazer a mesma leitura que o Bourdieu fez nos anos de 1970, há aproximadamente 50 anos atrás. E aí, por que você, né, e aí você pode me perguntar, por que não podemos fazer a mesma leitura, professor? As escolas, elas não estão mais reproduzindo classe dominante como classe dominante e classe dominada como classe dominada? Estão ainda fazendo isso. Só que o que está acontecendo na nossa realidade social? A escola hoje, como instituição, ela cada vez mais perde credibilidade. Tá? E a credibilidade que ela tinha nos anos de 1970, 1960, ela não tem mais hoje. Tanto é que inúmeras pessoas, né, e aí vocês podem observar o discurso, né, peguem o discurso do Pablo Marçal, tá? Candidato a prefeito de São Paulo. Tá? Aqueles que acompanham, devem acompanhar, é importantíssimo. Né? A análise sociológica, ela se dá justamente com base nessas perspectivas. Você, por exemplo, acompanhando o discurso, acompanhando algumas questões, entendeu? Em que determinados atores sociais vão apresentando as suas ações, né? Vão colocando, né, as suas ideias. Tá? Então, personagens como Pablo Marçal, né, e a gente vê, ele não é o único, muitos deles reproduzem a mesma ideia. A escola, na verdade, ela não serve mais, né, para desenvolver os processos necessários para a formação do ser social na nossa contemporaneidade, segundo, né, a perspectiva desses autores, né, ou o mundo simbólico que eles estão criando. Mas é um fato. O que ocorre com Pablo Marçal, a gente vê claramente por quê? Porque a escola está perdendo essa força social, a credibilidade social, mas perde não propriamente, né, porque o Pablo Marçal quer, óbvio, mas porque as estruturas do capital estão mudando. Né? Ou seja, o mundo do trabalho está mudando. Se o mundo do trabalho, no século XX, necessitava de indivíduos escolarizados, o mundo do trabalho do século XXI, cada vez mais ele se modifica, ele se altera, e indivíduos escolarizados não são tão importantes, né? E não se tornam tão, vamos dizer assim, estimados socialmente. Tá? E é isso que está acontecendo na nossa realidade social. Perde-se credibilidade, tanto as escolas, como perde-se credibilidade o saber universitário, o saber acadêmico. Observem, entendeu? Todo esse problema que a gente passou em relação à pandemia do Covid e, consequentemente, as disputas, né, em relação em torno da vacina e outras questões mais, né, ou mesmo, né, da eficácia ou não de determinados remédios, como a cloroquina,
ivermectina. Por que ocorre isso? Isso ocorre porque na nossa contemporaneidade o discurso acadêmico ele perde valor. Ele está sendo o quê? Descredibilizado. Esse descrédito do discurso ele atravessa uma realidade em que coloca em xeque as instituições que lá atrás foram de suma importância para o desenvolvimento do próprio capital. Hoje elas estão o quê? Perdendo credibilidade. Isso, né? Por quê? Porque a gente tem uma realidade complexa, entendeu? Muito complexa. Porque outros, vamos dizer assim, outras instâncias surgiram e estão ocupando o espaço social e estão descredibilizando as instituições, entendeu? Antigas, como a escola, como a universidade, né? Você, por exemplo, para se tornar uma pessoa bem-sucedida, você não precisa ter nível superior, entendeu? Então, essa ilusão está caindo por terra, né? Com a chegada da inteligência artificial, com a chegada das big techs, com a chegada, por exemplo, desse mundo, entendeu? Virtual, ligado às parafernálias, entendeu? Tecnológicas, a gente percebe claramente que a escola e a universidade vai perdendo credibilidade, vai perdendo força, e vai surgindo uma nova realidade, entendeu? Vejam, né? Qualquer um hoje escreve uma tese de doutorado, escreve uma dissertação, uma monografia, utilizando chat GPT, utilizando a inteligência artificial. Você não precisa mais fazer aquela pesquisa árdua, aquela pesquisa de campo, aquele estudo de caso, entendeu? Detalhado. Isso está acabando, está desaparecendo, está perdendo crédito. Quando a gente pega, por exemplo, os nossos alunos e pede para eles fazerem um trabalho escrito, fazerem um resumo, fazerem uma resenha, o que eles fazem? Eles vão para a inteligência artificial e pede para o computador fazer a resenha e o computador faz a resenha, né? Então, essa descredibilização está afetando as instituições escolares. Tanto é que esse processo de reprodução ele ocorre, né, mas não tem mais a mesma força que tinha nos anos de 1970 com Pierre Bourdieu. Bem, gente, a gente fica por aqui e a gente volta para concluir o livro do Pierre Bourdieu, A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. Valeu, obrigado.